Boa noite, meus irmãos. Podem sentar. Obrigado pelos irmãos que enfrentaram a chuva, estão aqui nessa noite maravilhosa, abençoada, na qual o Senhor preparou para nós. Eu quero chamar aqui o pastor Gary Haynes. Obrigado, pastor, por ter separado esse tempo para estar aqui conosco. Pastor Gary Haynes é pioneiro, sua família é pioneira na IDPB. Eu tive o privilégio de não ouvi-lo ainda, mas ouvi uma palestra do seu pai, foi muito edificante. Me identifiquei muito com aquela palavra, falando sobre a como chegar aqui na IDPB. Um dos fundadores da IDPB, nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui, né? Ele é autor do livro, um best-seller, O da Língua, Poder da Língua. Vão ter alguns livros ali, meus irmãos. Mais tarde, vamos sair lá para dar uma olhadinha e passar o cartãozinho lá. Ou Pix, né? E também o outro livro, né? Porque Deus ama pessoas atrapalhadas. Né? Deus nos ama, Ele sabe que somos atrapalhados e que sem Ele nada somos. E Ele vai nessa palestra exatamente falar sobre isso, sobre pessoas atrapalhadas, sobre o quão nós precisamos do amor e a direção do Senhor. Meus irmãos, eu quero que vocês fiquem de pé para nós abençoarmos aqui a vida do pastor. Nessa noite ele será aqui um instrumento do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai de graça e bondade, nós te agradecemos pela tua misericórdia e tua graça, Pai. E te apresentamos nessa noite o pastor Gary Haynes, que veio aqui, meu Deus, para trazer a tua palavra, para explanar aquilo que tu falaste ao coração dele e ele vai nos comunicar. Usa teu servo da forma que te apraz, como instrumento teu para a tua grande e boa obra, Pai. Conduza eles, que não haja interferência do maligno, que não haja interferência nenhuma, Pai, nem chuva, nem nada possa atrapalhar aquelas pessoas que estão aqui, aquelas que não puderam vir, mas que poderão chegar, que tu as conduza aqui, meu Deus, para ouvir aquilo que este homem de Deus tem para nós. Usa teu servo, Pai. Nós te agradecemos pela sua vida e abençoamos o seu ministério em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastor, fique à vontade. Amém. Se puder desligar a música no fundo, eu ficaria grato, viu? Se alguém puder desligar a música no fundo, por favor. Obrigadão. Que bênção estar aqui com vocês hoje. Estou com meu amigo, homem de Deus, Francisney Balbino, Sabino, a esposa é Balbina. Eu amo esse nome Sabino, então eu falei assim com ele, eu posso te chamar de Sabino mesmo? Porque alguns chamam, mas assim, a maioria é Francisney. Porque tinha um pai o sogro de um dos pastores mais antigos da Igreja de Deus Pentecostal, que era chamado do Senhor Sabino. E esse nome para mim ele já está com Jesus há muito tempo, mas para mim Sabino é uma pessoa assim amada, maravilhosa, né? Então quando eu conheci ele, falei, eu quero pensar em você como o irmão Sabino e daqui a pouco vai ser pastor Sabino, hein? Um homem de Deus, um empresário de sucesso que, em vez de ser egoísta, investe e foca no reino de Deus, ajuda a obra de Deus, né? E Deus está levantando ele, né? Para trazer uma visão de bênção para a vida de muita gente.
Então, para mim, é uma alegria muito especial estar hospedado na casa dele e andando com ele esses dias, né? E um tempo muito, muito abençoado, muito cheio da presença de Deus e vai continuar sendo os próximos dias. Estão me ouvindo todo mundo muito bem? Então tá ótimo. Eu senti de Deus de ir numa outra direção a nível de palavra hoje à noite e ministrar uma mensagem chamada No Lugar de Deus. Tá? Nós vamos falar sobre no lugar de Deus. Você vai começar abrindo tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Acharam? Então vamos ler. Cuidam um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Posso te perguntar uma coisa? Qual a importância da graça de Deus na tua vida? Pequeno, médio ou enorme de importância na tua vida espiritual? Eu acho que é enorme, né? Nenhum de nós seríamos salvos, nenhum de nós poderíamos viver uma vida com Deus se não fosse pela incrível e maravilhosa graça de Deus. Porém, aqui está dizendo que tem uma forma que você pode deixar de experimentar a graça de Deus na tua vida. Só que essa forma é sutil, despercebido, e mesmo quando nós estamos permitindo a graça de Deus ser estrangulada em nossas vidas, nós temos uma mania de não reconhecer e fingir que está tudo bem e não acontece isso. Então esse é um preâmbulo para terminar de ler a passagem. Então aqui, ó, vocês têm que cuidam um dos outros, tá? Cuidam um dos outros. Por quê? Porque o problema que eu vou falar daqui a pouco, o misterioso problema que eu vou explicar já, é algo que acontece de um jeito que você engana você mesmo e você se convence que não tem esse problema. Então está dizendo, cuidam um do outro. Envolve a mim, como homem de Deus, ajudar a apontar para vocês, mas é algo que eu tenho que tomar cuidado também. Eu não sou imune ao problema, eu tenho que viver uma vida relembrando e repensando nessa passagem. Vamos para frente, então. Fiquem atentos. Agora ele vai explicar o que é esse problema que a gente não enxerga e que a gente tem que ficar cutucando um ao outro para não deixar acontecer, porque esse pode fazer com que você deixe de experimentar a graça de Deus. Gente, deixar de experimentar a graça de Deus para mim é sério demais. A gente lê esse tipo de passagem e nem presta atenção. Amém. Mas, gente, isso está dizendo que tem uma forma que você pode deixar de experimentar a graça de Deus e a gente tem que ajudar um ao outro para isso não acontecer. E agora vamos lá. O que é o problema? Fiquem atentos. Fiquem atentos. É tipo, fala assim, gente, cuidado, tem um precipício, vai cair. Fique atento. Opa, perigo. É uma declaração forte. Para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muito. Cuidado, fique atento para que não brotar. Algo que brota, a ideia é que ele começa uma plantinha pequenininha. Você já viu coisa brotar na horta? Você planta, quando brota, é porque só começou a nascer. Aquela folhinha surgiu. Ele já está dizendo que a partir do momento que brotou, você está com problemas. Toma cuidado para nem brote, não deixa nem brotar. Agora, a boa notícia que eu tenho para hoje é que se já brotou, se já criou raízes e se já ficou ruim, tem solução, tá? Então não fique preocupado, que não vai ter solução se já brotou, se já ficou enraizado em você. Nós temos solução. Mas aqui, ó, fique atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Então, segura essa passagem. Nós vamos para mais duas passagens ainda, para a gente enxergar algo no mundo espiritual que pode mudar a tua vida para o melhor a partir de hoje. Deus pode usar essa mensagem para mudar radicalmente a tua vida para ir em outro nível. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 12,
versículos 19 a 21. Romanos 12, 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Estão comigo até aqui, meus irmãos? É muito forte isso. Nós estamos no mesmo assunto. Raiz de amargura, vingança contra alguém que te fez mal, que abusou de você, te traiu você. Posso te falar uma coisa? Desconhecido não consegue te magoar. Ele consegue te ferir, ele consegue te chatear, ele consegue te roubar, ele consegue um monte de coisa. Mas magoar não. O único que consegue te magoar é um amigo que te traiu. Tá? Todo mundo sabe disso. O cara que você não conhece, te roubou, você fala, nem conhece, né? Aquele cara é ladrão e pronto, mas não consegue te magoar. Quem te magoa é quem é teu amigo, quem você confiava, quem você tinha relacionamento. Então, por isso que esse negócio aqui é tão sério assim. Agora nós vamos para essa história na prática. Abrem aqui comigo para a terceira e última passagem que nós vamos ler nessa mensagem. É no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 50. Nós vamos ler versículos 15 a 21. Nós vamos ver um trecho um pouco maior, porque eu quero dar o contexto para a gente ver como é poderoso o recado que está aqui. Gênesis, capítulo 50, versículos 15 a 21. Estão prontos? Estão achando ainda, né? Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Uma pausa antes de eu ler o resto. Se você não está lembrando de prontidão, o que é esse mal que fizeram para ele? É aquela história. José era um de 12 filhos. Ele não era sábio na juventude, mas quantos meninos de 17 anos de idade já são muito profundamente sábios? Muito poucos. Então, assim, ele recebia revelações de Deus, mostrando que Deus ia levantá-lo para uma posição alta. Se ele tivesse sabedoria, ele não ia ficar falando no meio dos irmãos, porque poderia provocar ciúmes e tal. Irmãos bons, irmãs, né, e irmãos bons, ao ouvir isso, iam ficar felizes. Eu falar, né, seu amigo verdadeiro, teu irmão que tem um coração bom, que, né, e tal, ele vai ouvir isso e fala, glória a Deus, só está orando para Deus te guiar nessa posição, Deus te usar nessa posição. Mas irmãos, como são a maioria dos seres humanos, poderiam ficar enciumados com uma conversa desse. Deus vai me levantar numa posição alta, basicamente acima de todo mundo. Mas beleza, só isso. Mas ele não fez maldade com os irmãos dele, ele não fez politicagem para derrubar os irmãos dele. Ele era só sincero e honesto, e Deus realmente revelou para ele algo verdadeiro, e ele compartilhou, e isso invocou a ira dos irmãos. Aí, mas não é pecado que ele cometeu, ele apenas faltou talvez um pouco de esperteza ou sabedoria. Passa um tempo, os irmãos armam contra ele, montam uma situação para parecer que ele tinha sido morto, vendem ele como escravo, com uma caravana que está indo embora para longe deles. Por que essa armação toda? Porque ao vender para uma caravana que está indo embora, ele não vai virar escravo ali perto, para depois vir a notícia ao pai que ele está vivo ainda, e eles armam para mostrar que ele está morto, para o pai não ir atrás. E agora ele vai longe, e o pai não vai atrás, para o menino ficar o resto da vida escravo mesmo. Então foi bastante maldoso o que fizeram com ele, muito maldoso. Ele vai, ele vira escravo na casa de um cara,
e aí a esposa do cara tenta agir imoral com ele, e ele é um rapaz temente a Deus, e ele foge, e isso deixou ela armar contra ele, de forma que agora ele não é mais nem escravo, agora ele piorou, ele foi abaixo de escravo, agora ele é prisioneiro. E olha, eu já estive numa antiga, acho que é masmorra que chama, né? Tipo aquele prisão, né, debaixo da terra, masmorra. Eu já estive numa masmorra antiga no Egito, de muito tempo atrás, que está lá até hoje. Se você acha que prisão atual é ruim, vai ver uma masmorra da antiguidade. É coisa terrível. E ele foi vendido para uma masmorra, prisioneiro, e passa muitos anos da tua vida nessa situação. Depois, realmente, Deus, nós sabemos a história, Deus pega ele, tira ele dali e levanta ele para ele virar o segundo em comando do maior império que existia na terra naquela época. E Deus usa ele para trazer redenção, não somente para Egito, mas para toda a família dele. No meio de uma fome que viria, em vez deles morrerem de fome, ele é instrumento de Deus de salvar a família toda. E ele levantou e honrou e perdoou os irmãos dele. Ele perdoou os irmãos dele. A gente sabe disso. Senão, Deus não teria usado ele. Ele perdoou os irmãos dele antes deles se arrependerem, antes deles mudarem de comportamento, ele perdoou os irmãos dele. Só que agora, são esses mesmos irmãos, agora que o pai morreu, eles pensaram assim, não, ele não estava retribuindo vingança em cima da gente, que ele não queria ferir o coração do pai dele, né, nosso pai. Porque ele vai, mata a gente, executa a gente e tal, o pai vai ficar ferido. Então ele vai estar causando tristeza no pai dele, que ele ama, então ele vai segurar a mão. Mas assim que o pai está morto, agora ele vai se vingar. Eles vêm nele, todo com essa cabeça ainda de maquiar coisa, né, de manipular coisa, e quase certo, pelo contexto, que o pai dele não falou essas coisas que eles disseram. Então é quase certo que eles estavam mentindo. Olha só. Aí eles estão lá. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Ainda um pouco manipulador a conversa. Perdoa os servos do Deus do teu pai. Né? Perdoa porque nós somos servos de Deus, do seu pai. Então não vai querer vingar da gente. Ele manipulando todinho até aqui. Qual a reação de José? Mas agora vocês vão ver. Agora eu pego vocês. Eu guardei essa mágoa todos esses anos. E agora vocês vão ver como é que é o gosto doce de justiça. Né? Muitos de nós faríamos isso. O que José faz? Contrário. Ele diz aqui o seguinte. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. Ele não somente perdoou de forma fria, tá bom, tá perdoado, mas afasta da minha frente. Não, ele ficou preocupado nos sentimentos dos irmãos. Não, calma, não fica ansioso, não fica preocupado, eu não guardei mágoa. Porque ele entendeu um princípio, que se você guarda mágoa, quem paga por isso não é o outro que você está guardando a mágoa. Sabe quem paga pela mágoa que você guarda no seu coração? Aponta para aquela pessoa agora, para que todo mundo que sabe que paga pela mágoa, quando você guarda a mágoa no coração. Aponta para essa pessoa. Isso, para você mesmo, a gente mesmo. Nós que pagamos quando guardamos mágoa. E diz essa passagem em Hebreus, que se nós guardamos mágoa e deixamos ele brotar e depois virar raízes de amargura em nós, ele vai nos fazer ser impedido de experimentar a graça de Deus. Aquele princípio de, se você guarda algo contra o teu irmão, então Deus, ele não vai ter graça com você também. É um princípio linear e direto. Agora, aí que entra a questão mais complicada desse assunto todo. Porque até aqui, eu acho que todo mundo está aqui, é isso mesmo, pastor, concordo com você, tudo certo, beleza, estamos juntos. Nem precisava pregar isso para mim, que eu já sei. Mas agora que nós vamos cutucar a ferida, para o bem, para trazer cura. Estão prontos? Eu posso falar a verdade com vocês? Vocês deixam eu falar a verdade?
Faz o seguinte, eu falo a verdade. Se você não gostar, você balança a mão assim, aí eu vou saber que você não gostou. Eu não vou brigar com você, eu não vou te chamar a atenção. Eu só vou pedir os obreiros para te pegar e carregar para fora e o resto de nós vamos terminar o culto. Brincadeira, tá? Eu estaria fazendo exatamente o que eu disse que não podemos fazer, né? Eu estaria tendo mágoa se alguém faz assim. Então, por isso que é brincadeira, tá? Calma aí, não vou fazer expulsar ninguém daqui, tá? Vamos lá. O que é o negócio? Eu vou te explicar o problema contando uma história da minha vida onde eu pequei do jeito que eu estou falando para a gente não pecar. Então, eu estou te mostrando que eu já cometi o erro, porque essa é uma forma, às vezes quando o pastor prega de uma forma que só conta as vitórias, só conta as vantagens, não ajuda a pessoa a crescer como precisaria. Então eu procuro ser honesto, sincero e contar, se no contexto da história. Eu não vou só ficar contando uma coisa ruim que aconteceu, porque aí não tem edificação para você, não vai edificar, não vai ajudar. Então, assim não. Mas se a história te ajuda, ver como que eu aprendi a lidar com meu erro, consertar meu erro e crescer e aprender, aí eu conto, porque aí é uma bênção que vai te ajudar. Então, posso te contar onde eu fracassei e pequei? Então, bora lá. Anos atrás, eu resolvi e senti direção de Deus. Eu fui para um ministério de televisão. Hoje, assim, televisão está em declínio, mas mesmo hoje a TV ainda não é uma ferramenta fraca, ainda tem poder. Mas anos atrás a TV era tudo. Você não tinha internet, você não falava com mídia social. Mídia era TV e rádio e pronto, e jornal impresso. Não tinha mais. Se queria falar com muita gente, era isso. Tá? E TV era mais forte das mídias. Eu senti de Deus, Deus fez algumas milagres e abençoou para levantar recursos e comecei a ir para a mídia. Aí depois de um tempo eu consegui ter um programa num canal de televisão forte em Minas Gerais, onde eu morava, chamado a Bandeirantes, a TV Bandeirantes, que até hoje é forte. Depois de alguns anos aprendendo a ministrar pela TV em Minas Gerais, pela Band, Deus me abriu a porta e eu fui para um programa em rede nacional de TV, na Rede TV. E começamos a trabalhar, a pregar. Demora um pouco você conseguir consolidar um programa de TV e fazer ele estar se pagando e tal. Então foi um esforço e Deus me abençoou. E daqui a pouco nós tínhamos um Ibope grande, muita gente assistindo, né, e tal, e o dinheiro entrando e conseguindo pagar. E era assim, coisa de milhões de reais por ano, não era projeto pequeno, não. Quando eu estou indo bem, está voando, estamos tocando muitas vidas, está sendo benção, está indo maravilhosamente bem, acontece de um pastor me dar um golpe. Ele ficou sabendo, porque naquela época, você ter seu horário na TV, demora. Hoje em dia, eles sobem as coisas, você assiste na hora que você quiser. Naquela época, não. Então, anos atrás, se queria ver uma coisa na TV, você tinha que fazer o pessoal aprender qual horário que era. Então, o meu horário estava consolidado, milhões de pessoas, né, vira e mexe uma vez ou outra assistindo e tal. E aí um pastor me dá um golpe, ele fica sabendo o que eu pagava para a Rede TV para aquele horário, eu tinha conseguido um preço melhor do que a maioria. E ele foi lá, pagou mais caro e me botou para fora e tirou meu horário. Sem falar nada, eu até preguei um evento junto com ele, na semana antes, e ele não falou nada comigo que ele estava tomando meu horário. Aí ele me fez perder milhões de reais, me fez ter que ser chutado do sábado de manhã, que era forte, tinha consolidado para ir para domingo, para recomeçar tudo de novo, e perdemos milhões de reais, foi muito difícil, e eu fiquei muito chateado. Agora, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu tenho um jeito que eu poderia atrapalhar a vida desse pastor, tem umas coisas que eu dava para fazer, mas eu não vou fazer não, eu vou ser melhor do que ele, eu não vou revidar não. Aí beleza. Aí, para mim, o fato que eu não revidei, o fato que eu não me vinguei, que eu tinha a opção de umas coisas que eu dava para fazer, eu não fiz. Aí eu pensei assim, então eu estou resolvido, está tudo na benção. E passou anos, mas toda vez, não em público, eu não falava mal dele em público, mas num grupinho fechado, pastores, tal, surgisse o nome dele, falei, você gosta dele, está falando bem, mas você não conhece ele, aquele cara é safado, aquele cara não presta. Eu xingava, eu falava, não, você não sabe quem ele é, você não conhece o caráter, não, o caráter do cara é ruim, ele fala que está a favor de outras pessoas, de Deus usar, e ele derruba, né, que é tudo assim, de um jeito assim, egoísta, não sei o que e tal, eu falava.
passou uns anos assim, mas se me perguntasse se eu estava com mágoa, se eu tinha guardado algo, o que, que eu ia falar? Não, eu não revidei, eu estou bem, eu estou na bênção. E eu fui almoçar com um pastor que é autor de alguns livros que a gente publica pela a nossa editora já há muito tempo. Chama David Alsobrook. E nós tínhamos publicado o best-seller dele, Como Calar o Acusador, e alguns outros livros muito bons. E nós fomos almoçar, eu não conhecia ele antes, agora foi minha primeira vez conhecê-lo ao vivo. Sentamos para comer juntos. E, meus irmãos, você acredita que enquanto nós estamos comendo, por algum motivo, surgiu essa história que eu acabei de contar. Ele escutou a história com muita paciência. Aí depois ele olhou para mim com um sorrisão e um amor no rosto dele. Ele falou, meu amigo, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, você já perdoou e ama a vida daquele pastor que te deu esse golpe? Eu falei, claro que sim, está tudo na bênção. Ele parou, ficou me olhando. Ele sorriu de novo. E ele me olhou depois de um tempo e falou a mesma coisa. Falei, deixa eu te perguntar. Você já perdoou e ama esse pastor que te deu esse golpe? Falei, com certeza que sim. Quanto mais você defende seu comportamento quando alguém te põe em dúvida, mais na realidade você pode ver que você está errado e não está certo. Eu não fiz isso e não me... Você já sabe que está errado. E ele falou a segunda vez, eu não, com certeza está resolvido, está na bênção. Ele ficou calmo, sorriu, homem de Deus, cheio de amor. Ele olhou para mim, a terceira vez ele falou a mesma coisa, aqui. Você já perdoou e ama aquele pastor que te deu esse golpe? Na terceira vez que ele me fala, o Espírito Santo começa a me tratar, eu começo a pensar, a verdade é que não. A verdade é que eu estou com mágoa. Só que o que o coração humano faz? A Bíblia diz que é traiçoeiro o coração humano, ele é traiçoeiro. Você se engana, você tenta se enganar, você pega a coisa e você empurra lá tão para baixo, que é uma raiz de amargura, está te afetando a tua vida, está te afetando relacionamentos, não está te permitindo ser abençoado pela graça de Deus como poderia, não está te permitindo ter ministério como poderia, não está te permitindo ir para frente como poderia, está te afetando um monte de coisa e você nem sequer reconhece que tem problema. E é uma forma que o diabo destrói pessoas, destrói ministérios, destrói casamentos, destrói relacionamentos de todo tipo, por causa de mágoa e raiz de amargura lá do passado, que nós não tratamos e nós deixamos lá dentro do nosso coração. E ali, o Espírito Santo falou comigo tanto, que na terceira vez que ele me perguntou, eu olhei para aquele pastor, eu falei, pastor, a verdade é que não perdoei, eu não amo aquele irmão, eu tenho a raiva dele, meu coração não está bem não, mas eu falei, mas Deus te usou. Eu não consigo perdoar ele no estalar de dedo agora. Mas eu te falo, homem de Deus, que Deus te usou, e essa tua palavra vai ter efeito. Eu vou tratar esse assunto. Pode crer, sou grato a você ter sido instrumento de Deus na minha vida, e eu vou tratar isso. Depois que eu fui embora, eu abracei ele, agradeci de novo. Eu tinha compromisso naquela tarde, cancelei todos. Fui para o meu quarto de hotel, que eu estava na cidade visitando, caí de joelho ali. Eu levei, se não me engano, 3 a 4 horas, orando, para eu conseguir perdoar aquele pastor. Mas depois de 3 ou 4 horas eu consegui perdoar, tão perdoado, que eu entreguei a Deus, falei, perdoa, deixa, acabou. Que de lá para cá, toda vez que agora surge o nome dele, eu nunca mais falei mal dele, nunca mais falei do caráter dele. Eu, pelo contrário, eu penso algo de bom que ele tem, porque ele não é de toda forma ruim, ele tem também alguns atributos bons. Então, toda vez eu falo, eu gosto muito que ele é corajoso, eu gosto muito dele porque ele tem isso. E sempre elogio alguma coisa verdadeira, não estou mentindo, eu elogio alguma coisa que de fato ele é bom, e pronto, porque meu coração está livre, meu coração está leve, e Deus conseguiu restaurar algo em mim, por causa do fato que eu consegui chegar ao ponto de perdoar e amar. E esse amor que nós estamos falando não é aquele amor, a gente entende mal isso. A gente acha esse amor de carinho. Eu não tenho carinho por ele, mas o amor ágape não é ter carinho. Amor de carinho é o que chama na Bíblia fileu, tá? Não é esse amor. Amor ágape não precisa nem ter sentimento pela pessoa, mas você quer ver o bem. Então eu trabalho, toda vez que surge assunto, se eu puder fazer algo para ajudar aquele pastor, tá bem, eu vou fazer. Isso é amar, é ágape. Eu não tenho carinho por ele,
ele não mudou de caráter, ele é o mesmo caráter que ele sempre teve, mas se eu depender de mim, e surgir na minha mão o poder para derrubar ele ou levantar ele, eu vou levantar ele diante de Deus. Deus sabe meu coração hoje. Até aquele dia, eu teria derrubado, se eu tivesse essa chance. Mas de lá para cá, se eu puder, eu tiver a oportunidade, eu levanto ele, eu ajudaria ele, eu estenderia a mão para ele, mesmo que ele não merece, porque eu perdoei e eu tenho águia no meu coração. E Deus está dizendo que você quer ser abençoado de verdade, você tem que deixar o Espírito Santo entrar e fazer uma operação cirúrgica no seu coração hoje mesmo. O Espírito Santo me mandou ministrar sobre isso hoje. Eu ia ministrar outro assunto, estava preparadinho ali, entrei aqui dentro, comecei a orar, fui ali, tomei uma água e tal, aí eu parei ali fora, eu falei, eu tenho que ministrar sobre essa outra mensagem, porque o Espírito Santo sabia que precisava aqui hoje, tá? E talvez você é uma pessoa agradável, talvez você não é uma pessoa maliciosa, e você pensa, então, porque eu sou agradável, porque eu não sou malicioso, porque eu não falo mal, então eu estou bem. Mas, gente, mágoa e amargura é uma raiz que vai e cresce, e ele toma um espaço lá embaixo, debaixo da terra, onde você não vê. Essa raiz de amargura, a ideia de ser uma raiz é isso, que está debaixo da terra. Você não está vendo, ele está escondido, mas a raiz está lá. Então nós precisamos hoje deixar toda mágoa, toda chateação para alguém que te abusou, que te traiu, que tomou proveito, que te passou para trás. O que tanto faz o que a pessoa fez. Como José não disse, não. Foi maravilhoso o que vocês fizeram para mim. Não, ele disse, eu sei que vocês tentaram mal contra mim. Eu sei disso. Mas Deus usou para o bem. E eu amo vocês. Eu vou cuidar de vocês. Fique tranquilo. E disse que ele falou de forma amável. Amável. Só poderia falar de forma amável alguém que de fato tivesse tratado aquilo há muitos anos. E eu vou mais longe. José nunca teria sido levantado por Deus para ser segundo em comando de Egito e ter trazido redenção para o povo de Deus ali, se ele não tivesse perdoado há muito tempo atrás. Se ele tivesse guardado a mágoa, ele nunca teria chegado no lugar de liderança que ele chegou. Então hoje você tem gente que te magoaram lá atrás e você finge com você mesmo que está bem, mas não está. E você está deixando aquilo te atrapalhar. E o Espírito Santo hoje quer trazer mudança. E outra coisa, eu li uma passagem que diz para você não tentar se vingar. Agora, ele não diz assim, não se vingue e deixa morrer. Ele diz, não se vingue, mas deixe com Deus a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Então, alguém te magoou, você tem que pensar o seguinte, eu estou pregando que você tem que agora ser melhor amigo da pessoa que te magoou, depende. Se ela arrependeu e mudou o comportamento, aí ela merece uma segunda chance, como todos nós tivemos, pela salvação e a graça de Deus, e você dá uma nova chance para ela. Mas ela não mudou de comportamento, você perdoa, não é para o bem dela porque ela merece. Você perdoa porque Deus te perdoou primeiro. Você perdoa para você estar bem, a graça de Deus fluir na tua vida, e você poder ser instrumento de Deus. Esse é o motivo que você perdoa. Agora, você não tem obrigação nenhuma de relacionar ou ter confiança em, ou ser melhor amigo de alguém que não merece. Se ele não mudou o comportamento, esse pastor que eu estou falando, eu disse que eu ajudaria ele a estar em pé, eu não tenho raiva dele, eu falo bem dele. Agora, eu quero ser melhor amigo dele? Não. Eu quero chamar ele para um evento meu para pregar? Não. Eu quero me relacionar com ele? Não, porque eu não vejo que ele mudou. Vocês estão entendendo a diferença, meus irmãos? Não vai entender errado. Então, assim, alguém te tratou mal, e você vê, essa pessoa não mudou o comportamento e o caráter ainda é ruim. Eu não estou pregando que você tem que ir lá ser melhor amigo dele, por isso que a gente entende errado algumas coisas. Você tem que perdoar, querer o bem daquela pessoa. O que é isso? Ele me magoou, ele fez isso, aquilo, tem que queimar no inferno. Todos nós temos que queimar no inferno, se depender do merecimento da gente. Tá? Todos nós, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos! Então eu mereço o inferno, você merece o inferno. Então não é questão, ele merece o inferno. Tá bom, mas todos nós merecemos. A diferença é que nós recebemos graça, nós recebemos perdão, nós recebemos transformação. Nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, um evangelho que Jesus passou e pregou para nós, que os apóstolos repetiram e que foi colocado pela inspiração de Deus na palavra de Deus, um evangelho de graça, de restauração, quando há arrependimento e quando há
uma busca por uma vida de santidade. Então, Deus perdoa. A gente não perdoa a pessoa porque ela merece. O que eu faço? Falo assim, Deus, aquela pessoa merece juízo. Aquela pessoa merece condenação. Mas salva ela. Antes dela morrer, deixa ela consertar. Eu não quero que ela vá e queima no inferno, não quero ver. Eu quero ver ela antes salvo, transformada e mudada. Tá? Agora, se não, o que vai acontecer? Deus vai julgar. Então você pode ficar quieto no seu coração. Por isso que diz, não tem que você pensar em se vingar, porque Deus cuida disso. Ah, não, mas já tem 10 anos e está bem e normal aquela pessoa. Você que pensa, tá? Aquela pessoa não consegue estar bem de verdade. É uma fachada falsa. É aparência. Mais cedo ou mais tarde, se a pessoa ali que age mal, que derruba os outros, que é traiçoeiro, não mudar o comportamento, eles vão pagar por isso. Então você pode descansar nisso. Deixa Deus salva eles, transforma eles, mas se não quiserem arrepender e mudar, então julga eles. Não é errado você orar assim. Mas enquanto você conseguiu liberar a mágoa no seu coração. Aí você, no mínimo, consegue ir para frente, experimentar a graça de Deus, experimentar a bênção de Deus, e Deus vai te usar de uma nova maneira. Tem gente aqui que está fingindo que não está magoado, mas está. Você fala, ah, não, mas você está pensando talvez a mágoa é só em coisas grandes. Não é, não. Não é, não. Às vezes você tem uma mágoa de uma coisa pequena. Você já viu que às vezes ferida pequena, quando ela fica infeccionada, ela é pior do que às vezes uma ferida até maior, mas que não infecciona? Você leva um corte profundo no braço, mas foi tratado, foi limpo, foi costurado pelos médicos, passaram antibiótico e tal. Aquilo cura. Às vezes uma feridinha pequena, né, que não foi tratado, mas infeccionou, ele fica muito pior, dói muito mais e causa problemas até maiores do que uma ferida grande. Então, às vezes, você fala, eu não tenho ferida grande está resolvida. Mas, às vezes, você tem coisa pequena que está lá, infeccionado, te atrapalhando, virou uma raiz ruim no seu coração. Então, às vezes, o seu líder não reconheceu o seu esforço. Ah, eu me mato ali para ajudar e só fico elogiando fulano e não fala nada de mim. Posso te falar um negócio? Eu já vi isso demais. É, porque não estão me reconhecendo como deveria, não sei o quê. Quem que tem que te reconhecer? Deixa eu só te perguntar isso primeiro. Você trabalha para quem? Você quer reconhecimento de quem, afinal? É do homem ou de Deus? Se você quer reconhecimento do homem, você já está errado e vivendo a vida para o lado errado. Você tem que dizer, quem que me reconhecer é Deus. Se esquecerem de me reconhecer, não importa, porque Deus vai me reconhecer na hora certa, do jeito dele. E se você tem humildade de verdade, está semeando para a eternidade, você não importa se alguém te reconhece aqui agora. Para com isso, é uma das formas que o diabo mais derruba as pessoas nesse lance. Ah, não, reconheceram fulano, levantaram fulano e eu estou aqui. Para com isso, eu vou te falar uma coisa, na hora certa, Deus te levanta. Na hora certa, Deus faz as coisas grandes. Se, esse é o grande se você não permitir amargura no seu coração. Deus levanta você. E no fim das contas, você vai mais longe. Eu me lembro de um cara que eu conheci jovem no ministério. E aquele cara, rapidinho, tinha muito dinheiro. Tinha grandes ministérios apoiando ele, dinheiro entrava, ele ficou conhecido. E eu pensei, poxa, eu vi que aquele cara, ele mente, ele manipula os outros. Eu estou aqui, eu não minto, eu não manipulo, eu procuro fazer meu melhor certinho, eu não derrubo ninguém para conseguir nada. E aquele cara, eu já vi ele derrubar os outros, mentir, manipular, fazer um monte de coisa errada. Mas aqui, aí o diabo um dia veio falar, tá vendo? Nada é justo, né? Porque aquele cara só cresce, só fica conhecido, você está aqui e não vai nada assim, já passaram alguns anos, 10 anos passam, e ele está lá. Agora me pergunta hoje, como é que está ele, como é que eu estou? Hoje, se você perguntar a um monte de gente no Brasil inteiro, se eu sou uma pessoa correta, eles falam, aquilo lá é um homem de Deus. Se você perguntar se Deus já me usou para levantar os outros para serem um instrumento da mão de Deus, aos milhares de pessoas que estão no ministério hoje. Nós temos visto coisa que na eternidade vai voltar e Deus vai falar, olha aqui esse fruto todo aqui. Aquele cara que procurava espaço, atenção, dinheiro e tal, hoje ele é um cara envergonhado para todo lado,
Todo mundo diz, não faz nada com ele, porque aquele cara é bandido, ele é corrupto, ele não tem ministério nenhum, e é uma vergonha a vida e ministério dele. Porque eu pedi a Deus, isso na realidade ele nunca me feriu. Eu não tinha motivo nenhum, eu não jamais pedi a Deus derruba ele. Na realidade era só aquela coisa, né, de alguém que eu conheci. E uma vez o diabo tentou me jogar na cabeça, por que ele está tendo essas coisas e você não? Eu falei, cala a boca. Graças a Deus, na hora que o diabo me falou isso, eu falei, cala a boca, diabo. Eu estou servindo a Deus, humilde, simples, do jeito que Deus quer. Se Deus quer me levantar, Ele levanta. Se Ele quer que eu continue quietinho aqui trabalhando, não me importa, porque importa é a eternidade. Importa o que Deus achar de mim lá na frente. Não se um monte de homem gosta ou não gosta. Isso não é o parâmetro para mim. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, que o Espírito Santo, ele quer fazer algo no coração do povo aqui. Ele quer trazer cura, ele quer trazer transformação. Eu vou contar um último testemunho rápido, para depois nós vamos para um tempo de deixar o Espírito Santo tratar corações. Foi uma história meio interessante, nada tão estrondoso, mas nosso ministério recebeu o líder de um outro ministério. Ele trabalhava num ministério grande, então a liderança daquele ministério, eu tinha amizade com eles. E esse rapaz da equipe lá, ele trouxe uma equipe e veio trabalhar conosco no nosso projeto. E esse rapaz, ele era muito grosso, ele humilhava as pessoas, e ele começou a humilhar a minha equipe, o povo do nosso ministério. Ele ficou com a gente, com a equipe que ele trouxe, uns, 15 dias. E o tempo todo ele humilhando as pessoas e tratando mal. E eu comecei a receber um tanto de reclamação, falou, ele foi muito grosso com a gente, ofendeu e tal. Aí eu comecei a guardar algo no coração. Falei, ele está maltratando meu povo e tal, porque você pode me maltratar e tem muito mais chance de eu dizer, tá bom, deixa para lá. Agora, se é alguém, né, que está na minha equipe, você maltrata e abusa, aí o meu lado defensor entra. Não vai tratar meu povo assim, não, que isso? Você sabe do que eu estou falando, né? Toda mãe, pai, sente assim. Pode me ofender, eu deixo passar, mas ofender o meu filho, você vai ver que a fera aqui é brava. Né? Sabe do que eu estou falando? Não, né? Então, era um pouco assim. E eu comecei a resistir, ele estava sendo muito duro e grosso, eu comecei a pegar no pé dele e tal. Aí pronto. Aí quando ele viajou, todo mundo quase bateu o palmo. Tipo, graças a Deus, aquele cara, o que a gente fala, ele é mala, né? Mala sem alça, né? Conhece esse ditado? Ele é mala sem alça, né? Porque pensa numa mala que não tem alça, né? Não vale nada, né? Então era meio assim. Passou um tempo, eu fui para onde estava a sede do ministério dele. Se eu quisesse queimar aquele cara, eu conseguia queimar. Eu era amigo dos chefes dele, eu chegava neles e falava, o cara é ruim, ele abusa dos outros, ele trata mal. Eu podia fazer, mas eu já entendia que eu não tinha que me vingar. Tá bom, aconteceu, deixa. Só que você acha que ficou por isso? Não. Eu cheguei na cidade lá, eu tinha umas reuniões com chefes, eu ia ministrar naquele ministério. E sabe o que Deus me manda fazer? Você vai acreditar o que Deus me manda fazer? Eu posso contar para vocês ou deixa? Uma outra vez eu conto. Ou vocês querem hoje? Fala hoje ou depois? Hoje, tá bom. Vamos lá. Espírito Santo me falou que eu tinha que ligar para aquele irmão, marcar com ele, e eu pedir perdão dele. Eu pedi perdão dele? Eu estou assim, eu? Todo mundo sabe que ele é o cara que causou todos os problemas. O Espírito Santo falou, eu não quero saber, você reagiu mal. Você ficou agressivo com ele também, mas eu era defesa. Eu falei, não importa, você que vai pedir perdão dele. Eu falei, tá bom, Deus. Não acho que tinha que ser assim, mas o Senhor que manda, eu faço. Aí eu ligo para marcar reunião com ele, falo, eu estou muito ocupado para parar com você. Eu fiquei assim, o quê? O quê? Eu estou querendo ser humilde, eu estou querendo ir lá pedir perdão, um cara que tinha que estar me pedindo perdão, e agora ele não tem tempo para conversar comigo? Aí eu fiquei meio bravo. Falei, não vai ficar assim, você vai me receber sim, senhor. Aí ele entendeu, aí tinha um pouco de ameaça mesmo. Tipo, assim, não, eu vou subir. Eu não ameacei diretamente, mas estava implícito que se você não reunir comigo, eu vou chamar a liderança seu, e aí nós vamos tratar esse negócio. E ele já entendeu, ele falou, tá bom, marcou. Quando nós sentamos para almoçar, no restaurante público,
Primeira coisa que eu falei, ó, primeira coisa, eu tô aqui, tem um motivo, que ele estava tudo armado. Sabe quando alguém tá assim, tudo bem, tava armadaço. Eu falei, eu quero te pedir um negócio. Falou, o que você quer me pedir? Eu falei, eu quero te pedir perdão, porque eu acabei reagindo mal e te tratando de um jeito que eu não deveria, e eu peço perdão. O cara começou a chorar a nível pranto ali no restaurante mesmo. Daqui a pouco ele falou, lágrima e tal. Aí quando ele conseguiu acalmar um pouco, ele falou, você está aqui me pedindo perdão? Ele disse, eu bem sei que eu te tratei mal e você estava só reagindo. Eu bem sei que eu sou culpado da história toda, e que eu fui injusto com a tua equipe, e fui injusto com o teu povo, e você está aqui me pedindo perdão. Isso é só Deus. E eu que te peço perdão. Nós restauramos, viramos amigos. E durante muitos anos a gente manteve uma excelente amizade. E nunca nós brigamos depois daquilo. É só que, como às vezes a vida é, ele acabou mudando. Eu acabei perdendo contato. Mas durante anos depois, a gente teve a melhor amizade. Um ajudava o outro. Um abençoava o outro. E fui com um pouco de humildade da minha parte. E ele lá logo, não é você que tem que me pedir perdão. Eu sei muito bem quem causou isso tudo, e sou eu. E eu estou te pedindo perdão. E depois ficamos amigos. Aquele cara me abençoava, me ajudava. Eu abençoava ele. E foi um relacionamento excelente. Então, irmãos, eu quero conversar com vocês agora sobre a gente ter um tempo para deixar o Espírito Santo tratar. Tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos parar um pouco. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nessa oração, você vai conversar com Deus. Você vai conversar com Deus, eu não vou expor ninguém, eu não vou te botar sob pressão. Se você sentir, na hora que nós começamos a orar, você vai começar orando sentado. Se você sentir que você tem coisa a tratar, você vai ficar em pé e continuar orando. Só isso. Você que vai reconhecer diante de você e Deus, ninguém vai te expor, não vou te chamar aqui, não vou te colocar em nenhuma exposição. Mas nós vamos começar a orar, você fala, Deus, se eu tenho uma amargura que eu mesmo escondi de mim mesmo, eu quero tratar hoje. Se lá, lá atrás da infância, eu não sou um psicólogo, nós não estamos aqui remoendo coisas, nós estamos aqui para tratar, deixar a raiz ruim ser arrancado e Deus purificar seu coração, para a graça poder fluir de uma nova maneira, e através dessa oração hoje, a gente vai ser usado por Deus de uma nova maneira nessa igreja. Vão ter relacionamentos que vão melhorar, porque essa amargura está te causando às vezes problema com seus relacionamentos atuais. Você não consegue confiar por causa da amargura do passado, você não consegue ir em frente, você não consegue deslanchar, não consegue ter a bênção de Deus em algumas áreas por causa de coisas que está segurando. Então nós vamos começar a orar. Aí assim que vocês sentirem, se vocês sentir cara, você já fica em pé de cara. Se não, você precisa orar um pouco, mas você sentiu, eu tenho coisas para tratar, você fica em pé e nós vamos continuar a oração. E Deus vai agir nesse lugar hoje à noite. Estão comigo? Vamos? Então vamos começar a orar. E quem já sabe que quer tratar coisa, quer perdoar coisa, quer tirar amargura que talvez entrou lá dentro e você não quis nem reconhecer, hoje você vai reconhecer, fique em pé, assim que você quer reconhecer, e nós vamos orar e Deus vai agir aqui. Começa a orar. Ô Espírito de Deus, como um cirurgião vai ao ponto de ferida em nós, Espírito Santo, vem agora e fala com os corações das pessoas aqui. Onde tem alguma mágoa, alguma ferida, alguma ofensa que guardamos do passado, hoje é o dia de uma liberação total. Hoje é o dia de um mover do Espírito Santo nos corações. E nesse momento o Espírito Santo começa a revelar, começa a nos ajudar a tirar todo esse mecanismo de defesa que a gente usa para esconder as coisas. E se nós temos coisas que nós queremos tratar hoje, Espírito Santo, fala conosco. Agora, todo mundo que tem algo que você quer tratar, fique em pé. Eu não vou te pedir para falar aqui na frente. Não é isso. Você vai ficar em pé para agora você falar com Deus. Mas você tem coisas que você tem que tratar. Você está vendo no seu coração. Você tem ofensa que você precisa perdoar. Você tem amargura que entrou. Fique em pé. Fique em pé e diz, nós vamos tratar isso. Eu vou entregar isso a Deus hoje. E eu não estou necessariamente falando que você tem que em 2 minutos estar resolvido. Eu tive aqueles casos que eu tive que ir embora para casa e ficar horas até eu conseguir. Mas que no mínimo nessa oração hoje, você diz, eu agora, a partir de hoje, eu vou ver essa situação tratada. Eu vou ver essa amargura, essa ofensa do passado tratado. Em nome de Jesus. Quem mais tem e quer ficar em pé e dizer, eu vou tratar, vou deixar o Espírito Santo tratar. Porque isso vai me abrir de novo um mover da graça de Deus. Da presença de Deus em mim para novas coisas. Mas alguém quer ficar em pé e dizer, sou eu, quero tratar, eu não quero mais deixar essa mágoa, essa amargura, essas coisas do passado. Se você e seu marido vão conversar algum assunto, você fala, 10 anos, 3 meses, 14 dias e 7 horas atrás, você falou assim que eu estava gorda, aí eu estou lembrando até hoje. Isso é mágoa, meu irmão, minha irmã.
Então trata, deixa o Espírito Santo tratar, deixa o Espírito Santo limpar, purificar. Vamos orar. Agora que todo mundo está em pé, vira para alguém do lado, fala, vamos orar juntos para a gente ver Deus nos fazer algo novo aqui. Fica do lado de alguém, né, num apoio, e vamos orar. Espírito de Deus. Vai, assim, eu digo literalmente, vai aproxima de alguém, põe a mão ou no ombro, ou segura a mão, algum ponto de contato, e vocês vão ajudar a abençoar um ao outro. E o Espírito Santo vai fazer algo novo, algo maravilhoso na vida do pessoal aqui hoje. Vamos orar. Ô Espírito de Deus, ministra aqui aos corações, nos traz purificação. Obrigado pelas pessoas que estão sendo sinceras e honestas, porque através dessa sinceridade, o Espírito Santo vai poder fazer uma nova obra, vai liberar nova graça, nova unção, um novo nível do poder de Deus na vida das pessoas. Vai ser um momento de transformação nessas vidas hoje. Um mover do Espírito Santo que quebranta todo o ego, todo orgulho, toda mágoa, toda raiz ali, vai arrancar, vai liberar um novo mover do Espírito Santo nessas vidas hoje. Em nome de Jesus. Libera um novo mover do Espírito Santo nesse lugar. Glória, glória a Ti. Glória, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Oh, Espírito de Deus, quebranta, une, traz perdão, traz liberação de perdão e levanta grandemente essas pessoas de uma nova maneira, Senhor. Sopra nos corações, move nesse lugar, Espírito Santo, e faz algo novo em nós, que será poderoso no sentido que traz diferença e traz bênção nessas vidas, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, o Espírito Santo está fazendo coisa maravilhosa nesse lugar. As pessoas que estão sendo sinceros com eles vão ver as coisas incríveis que o Espírito Santo vai fazer, porque vai estar liberando um novo mover na tua vida. Nós não estamos falando de gente aqui que está em pecado ou coisa assim, né, necessariamente. Nós estamos falando de curar uma doença que está te atrapalhando. É isso. Como eu tive que fazer. E foi bênção na minha vida liberar e perdoar. E hoje mesmo, se eu não estivesse aqui pregando, tem tido uma situação que eu estava precisando perdoar, mais recente, e eu estou fazendo. Então, eu estou em pé aqui como tivesse ficado em pé de sentado. Eu estou liberando perdão sobre algo que tem acontecido, deixando a justiça de Deus para cuidar. Eu não vou me vingar, eu vou deixar Deus vingar, Deus julgar e Deus fazer. Em nome de Jesus, eu libero, Senhor. Libero uma nova unção na minha vida, como está ficando desimpedido, desentupido, para poder ir para um novo nível. Ô Espírito de Deus, libera uma nova unção na vida desse povo. Libera uma nova unção, libera uma alegria nova, libera um poder, algo tremendo que o Espírito Santo fará nessas vidas hoje à noite. Ô Espírito de Deus, ó Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te curar, soprar, limpar e preparar para coisas maiores e mais tremendas em sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe o abraço de Deus na tua vida agora. Ele te dizendo, eu te amo, você é meu, eu cuidarei de você, eu brigarei tuas brigas, eu serei quem farei as suas batalhas por você, vou vencer tuas batalhas, eu vou cuidar de você, e você verá a minha glória, a minha presença, diz o Senhor. Ele vai fazer algo novo em você. Ele vai te levantar para um novo ponto, um novo lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora adora a Deus e agradece Ele por Ele ter te ouvido e estar trazendo um novo momento na tua vida. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Dá um berro, um grito, uma declaração de vitória. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
pode se sentar por um instante? Me traga um de cada daqueles livros e a Bíblia ali atrás, que eu vou falar rapidinho. Agora, eu posso te perguntar uma coisa? Você está feliz que você não ficou em casa por causa da chuva? Valeu a pena ter encarado a chuva e vindo aqui hoje? Glória a Deus. Gente, isso é uma... essa frase de José tem que ser nosso lema de vida. Acaso eu estou no lugar de Deus? A resposta é uma pergunta retórica, que é uma pergunta que a resposta é óbvia e não tem que ser nem falado. Qual que é a resposta? É não. Eu não estou no lugar de Deus. Então deixa com Deus as coisas de Deus e deixe eu, seu servo, perdoar e viver. E mesmo coisa ruim que acontece, Deus vai usar para o meu bem. Deus ainda vai usar tudo de ruim que tem acontecido com você. Se você perdoar, liberar e deixar, Ele fará coisas novas e tremendas na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, crianças. Deus abençoe vocês. Eu só trouxe hoje aqui 4 coisas, mas eu quero recomendar que você tenha em cada casa. Primeiro, a melhor Bíblia de estudo que eu já conheci na minha vida inteira, a Bíblia de estudo Dake. Meu pai, pastor John Haynes, que foi presidente desse ministério muitos anos, e de acordo com muitos dos líderes desse ministério hoje, foi alguém que fez muita diferença na vida deles. Ele que me apresentou primeiro essa Bíblia de estudo Dake. Ele tinha no inglês, ele comprou com o pastor Dake num evento. E pastor Dake tinha uma mesa de material, né, um pastor super conhecido, mas ele gostava de ir ficar perto da mesa de material. E meu pai, pastor John Haynes, comprou uma Bíblia Dake na mão dele, ao vivo, o pastor Dake. Essa Bíblia foi para a biblioteca dele, ele usava, e quando eu comecei a ter uma fome tremenda das coisas de Deus, com meus 15 anos para frente, eu comecei a estudar a palavra e buscar as coisas de Deus, eu achei a Bíblia Dake, meu pai me contou a história, eu comecei a usar para o meu estudo da palavra, e me ajudou a entender coisas na Bíblia que eu nunca tinha entendido. Anos passaram e eu tive o privilégio de conseguir conhecer os filhos dele e os netos dele e conseguir adquirir os direitos para publicar essa Bíblia na língua portuguesa e a gente lançar. E é uma das Bíblias mais famosas no Brasil, mais amadas. E ele tinha ficado esgotado muito tempo, voltou, mas tem bem poucos, né? Então, super recomendo que toda casa tenha. Você pode adquirir, tem uma maquininha de cartão, você pode parcelar, tal, mas eu recomendo que toda casa tenha uma cópia da Dake e tem desconto ali também. Então, tudo de bom, né? A nível natural, né? A gente vai comprar um negócio, né? Bom, desconto, prazo, essas coisas todas tem ali. Eu escrevi um livro anos atrás chamado O Poder da Língua. Esse livro virou best-seller. Quando ele chegou em 500 mil de cópias vendidas, eu decidi reescrever mais um capítulo e relançar essa linda edição capa dura, com mais um capítulo, uma nova diagramação e tal. E se você não leu, leia, pega uma cópia e leia, porque vai mudar o jeito que você fala. Rapidinho você vai mudar o jeito que você fala depois de ler esse livro. Um lançamento que eu tive esse ano passado, eu escrevi, chama Por que Deus ama pessoas atrapalhadas? Você é uma delas? Eu sou. E se você ler esse livro, você vai terminar de ler e vai estar empolgado para Deus te usar de uma nova maneira. Ele vai te ajudar a acertar muitas coisas na tua vida espiritual. Eu estou agora que ele já tem alguns meses que foi publicado, está começando, porque você lança um livro novo, demora um pouco, até que a pessoa tem tempo de ler e tal, e depois começa a comentar. Mas assim, poucos dias atrás, o prefeito de uma cidade de médio porte em São Paulo, oi Heitor, tudo bem? Heitor, né? Heitor, você está com 6 anos ou 7? 6, esse mesmo. Heitor, super gente boa. Ele chegou na porta e me deu um abração. Você é pastor? Quem é pastor? Eu falei, eu sou. Ele falou, tá, então foi lá me abraçar. Esse cara vai ser um homem de Deus. Viu? Então, mas assim, o prefeito de uma cidade de médio porte, num evento que eu fiz alguns meses atrás, ele pegou uma cópia e ele disse que agora está lendo e relendo de novo, virou livro de cabeceira e mudou a vida dele para o melhor. Ele publicou para o povo todo nas redes sociais com a foto dizendo esse livro mudou minha vida, sabe? E estamos recebendo um monte de testemunhos desse naipe, sabe? Então, super recomendo, tem aqui. E tem, por último, uma promessa por dia, um devocional. Ele é atemporal, então você já passou o 1º de janeiro. Não tem problema, você pega, 1º de fevereiro começa e vai até
31 de janeiro do ano que vem, você completa um ano do mesmo jeito, sabe? Então, esse devocional é uma promessa por dia. Eu sou um dos autores, com mais 2, onde cada dia tem uma promessa bíblica, um estudo sobre a promessa, uma declaração da promessa sobre tua vida e um lugar para anotar o que Deus falou com você. Super recomendo. Tem uma promoção também com esses 3 livros ali atrás e vão te abençoar bastante. Que alegria estar aqui. Infelizmente a chuva batalhou um pouco conosco hoje, mas como falei, né, acho que valeu a pena para nós que estivemos aqui, né? Deus abençoe vocês. Amo vocês em Jesus. Obrigado. Tá bom. Amém? Todos foram abençoados? Fique de pé, nós vamos orar pela vida do pastor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós agradecemos pela vida do pastor Gary. Nós fomos tremendamente abençoados, Senhor Deus, porque ele trouxe uma palavra, Senhor Deus, que veio do teu trono. E nós queremos, Senhor Deus, nessa noite, declarar, Senhor Deus, bênção, saúde, sabedoria a ele, toda a sua família e todo o seu ministério. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, cada vez mais ele tenha essa sabedoria, essa alegria de declarar, Senhor Deus, o Evangelho, o Teu Evangelho, que traz cura, traz transformação, Senhor Deus, para a vida daqueles que necessitam ouvir a Tua voz, o Teu chamado e a Tua libertação, Senhor Deus. Senhor, abençoa ele, Senhor Deus, na saída, no ir, no retornar, que ele possa retornar para a sua casa, aonde quer que ele esteja, Senhor Deus, hospedado aqui em Manaus, abençoando. E aonde ele chegar, Senhor Deus, ele possa, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, falar e declarar desse amor que liberta, que é de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Avisos, amanhã, tá? Ó, amanhã culto, 18h30, e tem uma oferta aqui, né, Tabita?